Quantas vezes é que já não ouviste, ou mesmo tu própria já disseste que até comes pouco, mas mesmo assim não consegues perder peso? Pois bem, hoje este episódio é dedicado a ti. Então, o meu nome é Filipe Simões. Eu sou a Beatriz Jorge. O meu nome é Ana Alves. E juntos fundámos o Body Mind Fit, um programa que já ajudou mais de 250 mulheres a perderem peso, com uma abordagem multidisciplinar entre treino, nutrição e terapia. Espero que gostes deste episódio. Até já! Isto nós ouvimos com muita frequência, não é? Ou até mesmo aquela frase, eu parece que até do ar engordo, não é? Ou que eu até como pouco, mas mesmo assim eu não consigo perder peso. De onde é que achas que vem esta ideia? Primeiro, eu acho que vem da falta de conhecimento no sentido de o que é que faz as pessoas perderem peso, efetivamente. As bases. As bases, exato. Ou seja, o que faz uma pessoa conseguir perder peso é uma pessoa estar em déficit calórico. Ou seja, consumir menos calorias do que aquelas que está a gastar. Ou gastar mais do que acho que consome. Então, pode ser. Exato. Pode ser bom. E, portanto, isto tem que acontecer para perder peso. E isto pode acontecer de muitas formas. Pode acontecer comigo comendo 10 vezes ao dia, como pode acontecer comigo comendo 2 vezes ao dia. Só que as pessoas têm a ideia de que para perder peso têm que comer pouca quantidade. E esquecem-se que o pouco volume não é sinónimo de poucas calorias, não é sinónimo de déficit calórico. E aqui é que está o problema. Porque depois ficam com essa ideia de que, ok, se com isto que eu estou a comer não está a dar, então eu tenho que comer menos. E menos, e menos. Não é sustentável, não é? Na verdade, o que têm que fazer é perceber se aquilo que estão a comer está a criar o déficit calórico que tanto precisam para perder o peso. Ok? E, portanto, acho que primeiro é isso. É conhecerem a solução para a perda de peso, que é o déficit calórico. Conhecer aqui a base, não é? Do porquê, como é que de facto nós conseguimos perder peso. Exatamente. Portanto, aqui mesmo isso. E eu sinto que também que isto advém muito desta falta de informação que existe hoje em dia, onde isto acaba por ser é a lei da termodinâmica e, portanto, é isto é que nós temos que nos focar, primeiro de tudo, e só depois então construir o resto e não começar a culpabilizar do género tipo, é este alimento, ou é o açúcar, ou é o glúten, e portanto estamos aqui a tentar culpabilizar alguém e apontar o dedo, enquanto na realidade nós temos é que entender isso que tu estavas a falar e bem, as bases, como é que o nosso corpo funciona, o que é isto do déficit calórico, não é? E como é que eu posso fazer, e neste caso, que é isso que nós vamos hoje também a falar, que é como fazer de forma mais inteligente, não é? De utilizar situações de densidade calórica, etc., a nosso favor, utilizar essas ferramentas a nosso favor e não o contrário. Porquê? Porque essa tal situação acaba por gerar aqui essa frustração, não é? De que a pessoa pensa que, mas eu como muito pouco e mesmo assim eu não consigo, não consigo. E já sabemos que esse tipo de situações, onde a pessoa acaba por, quando quer fazer uma dieta ou quer perder peso ou assim, que acaba por se restringir imenso. Mas isso acaba por levar também ao outro lado da moeda. Que outro lado é esse? Acaba por ser esta questão da compulsão. Ou seja, quando a pessoa acaba por comer muito menos do que aquilo que precisa, acaba por levar a episódios de excesso, a episódios de compulsão. O que é que acontece muitas vezes? A pessoa continua a achar que come pouco e que os resultados não acompanham esse pouco que ela acredita que deveria ser necessário para a perda de peso, porque acaba por não contabilizar estes episódios de excesso, ou seja, a pessoa estar a comer uma coisa que a nível de volume é pequena, mas que a nível calórico tem um valor muito elevado, vai criar na pessoa esta percepção de que eu comi pouco, quando na verdade a nível calórico ela comeu demasiado. E outra coisa que acontece muitas vezes, e tem a ver aqui já com processos de vários anos, com muita frustração em cima de várias tentativas frustradas, é que depois, a dada altura, a pessoa só contabiliza as refeições que fez antes destes episódios de excesso. Ou seja, é como se os apagasse, é um mecanismo de defesa em que a pessoa quase esconde dos outros e dela própria que isto acontece. E depois há aqui uma incongruência, porque se a pessoa não tem consciência destes episódios, não vai conseguir perceber que é isto que está a impedir que ela perda peso. Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que é isso, ou seja, eu acho que falta muito essa noção
de que é como se aquilo que comem naquele momento não contasse e não se lembram da influência que poderá ter nos resultados também. Aliás, é bastante comum, né? Quando as pessoas fazem o diário alimentar, a maior parte das vezes não colocam isso. Porquê? Porque elas próprias acabam por ficar envergonhadas, frustradas, revoltadas com elas próprias. Então o mecanismo de defesa é fazer de conta que aquilo não existiu. É como se apagasse. Exatamente, é como se apagasse. do tapete, tipo, tentar esconder. Só que esta falta de consciência impede a pessoa de quebrar este padrão e de escolher E de ver a fazer diferente. Exatamente, é como se vivesse alienada da realidade. Yes. E depois isso aumenta também o nível de frustração. Porque depois a pessoa quer ter o resultado X, Y e Z, não tem e não percebe o porquê. Porquê? Porque foi apagando da memória esses episódios sem ter completamente essa consciência, não é? Boa. E aqui, relacionando, por exemplo, para esta situação, como nós estávamos aqui a falar há pouco, Beatriz, de que esta ideia de comer menos, então calorias, o que é que depois tem uma coisa a ver com outra e que estratégias é que a pessoa depois pode utilizar para de facto consiga não comer menos e mesmo assim perder peso? Sem dúvida. Primeiro, começar por perceber, lá está, que a solução, ou seja, mas ao contrário, que o problema não é o comer pouco, o comer menos, não é? Mas sim aquilo que estão a comer. Um exemplo, não é? Às vezes temos aqueles pequenos almoços do género, sei lá, comer uma merenda e uma merenda, vamos começar só por aí. É muito pouco, não é? Em comparação com um prato com ovos, pão, fruta, o café, pronto. É pouco volume. Só que se formos falar em calorias, tem muito mais calorias do que aquele prato, por exemplo, não é? Então depois existe esta ideia do eu estou a comer muito pouco, como é que eu não consigo emagrecer, mas vem daí, vem que a escolha dos alimentos que estão a fazer, se calhar são bastante calóricos, ou seja, têm uma densidade calórica elevada, e então não estão a ir a favor, porque depois não os deixam saciadas, porque não têm o volume, não têm proteína, não têm fibra, e por outro lado, é um volume muito pequenininho, não é? Não deixa saciado a longo prazo, ok? Portanto, primeiro é isso, é fazer essa diferença. E depois é tentar encontrar outro tipo de alimentos que venham a colmatar essa falta nas escolhas que elas estavam a fazer. Ou seja, criar refeições que sejam saciantes, que tenham uma boa quantidade de proteína, uma boa quantidade de hidratos, de absorção mais lenta, ou seja, não só açúcares, mas também uma aveia, por exemplo, não é? Terem uma boa quantidade de gordura, porque isto sim, dentro das calorias que são necessárias, é que lhes vai permitir comer numa boa quantidade, não estarem a passar fome todos os dias e conseguirem perder um peso. Não sei se respondi bem à pergunta que já... Sim, ajudou plenamente. E essa questão visual, as pessoas aqui também conseguem entender também pois, melhor também visualmente. Por isso é que, por exemplo, também tenho feito também muitas vezes também esses vídeos para o Instagram, onde depois a pessoa consegue ter esta noção visual de que, ok, isto equivale a 300 calorias, isto equivale exatamente às mesmas 300 calorias, mas tem um volume totalmente diferente e que ocupam espaços no estômago totalmente diferentes, não é? E portanto é isso que tu estavas a falar da questão da merenda versus esse pequeno almoço muito mais completo. E aliás, e depois é só da pessoa comer uma merenda, se calhar vai sentir fome antes do almoço, se calhar já vai comer ali mais outra coisa qualquer, e depois está a acrescentar ainda mais calorias. Mas no entanto, ela acha sempre que é pouca comida. De facto, que come pouco, sim. Não come com os nutrientes suficientes, nem com o volume suficiente para se sentir de facto saciada. Sendo muito... Estavas a falar. E há pouco estavas a dizer, Beatriz, e acho que isto também é uma das coisas que contribui para esta crença errada em relação à alimentação, que é como uma pessoa come pouco, mas come coisas de desgaste rápido, não é? Ela fica sempre com a sensação de que está cheia de fome, que passa o dia cheia de fome, não é? Então, esta ideia de que, então, mas eu como pouco, estou sempre cheia de fome e nem assim emagreço, não é? Acho que isto é outra coisa que depois alimenta este ciclo. Sem dúvida, porque é isso, ou seja, porque não é só sobre as calorias, mas também sobre a composição das refeições. Porque eu posso ter 200 calorias só com açúcar, posso ter 200 calorias com açúcar, proteína, fibra, gordura. As duas vão me dar a mesma quantidade, imagina, mas a segunda opção, vai ser muito mais saciante. E portanto é isso que nós temos que procurar ao longo do nosso dia,
batendo a meta do déficit calórico que queremos. E depois também entramos no ponto que é essa segunda opção também acaba por fazer com que o teu corpo trabalhe muito mais, gaste muito mais calorias, sabe, a digerir isso e, portanto, acaba por ser sempre aqui uma situação de vitória. E, portanto, isto leva-nos exatamente ao ponto principal, e como começaste e bem, que é a importância de nós conhecermos as bases. Conhecermos os básicos, não é? De conseguir identificar como é que eu posso construir um prato. Do que é que cada refeição minha deve ter, do que é que deve ter cada refeição que eu faço, a quantidade de proteína, de hidratos e de gorduras, que alimentos é que são ricos em quê, não é? E, portanto, e não andar aqui a confundir as coisas como por exemplo, acharem que as amêndoas ou os frutos secos são proteína. E então achar que, ok, então eu estar a comer, disseram para eu na internet que eu devo comer mais proteína, então eu estou a comer mais proteína. Ok? E estão a comer frutos secos, a achar que é proteína, afinal estão a comer é gordura, tem mais calorias. E portanto, resume-se muito, não se resume muito, mas a base acaba por ser isso, o conhecimento daquilo que a pessoa está a fazer. Porque se a pessoa tiver esse conhecimento, consegue fazer decisões mais informadas. E quando ela faz decisões mais informadas, ela não vai ficar frustrada porque, porque acha que as coisas não estão a funcionar, ou porque não é supostamente, ou depois vai começar a culpar o metabolismo, ou vai começar a culpar Bom, o pão, ou outra coisa qualquer, enquanto na realidade, não. Olha, é esta a situação. Tu estás a consumir mais calorias do que aquilo que o teu corpo está a gastar. E portanto é normal, não estás a fazer as melhores escolhas. E isto leva depois a estes padrões também de frustração que as pessoas entram, que é de tentar mais uma coisa e etc. Portanto, e ficamos sempre presas neste loop, né? De mais uma dieta, mais uma coisa. e é muito isso que também falou, ou seja, provavelmente vou-me repetir um bocadinho, mas é sobre essa ideia de desconstruir o pensamento de que existe um alimento bom ou um alimento mau, não é? Também, porque eu posso, não de uma forma boa e com qualidade, mas se eu tiver em déficit calórico, independentemente do que eu estou a comer, eu vou perder peso, não é? Vamos pôr isto desta forma, nua e crua. Claro que eu não quero perder peso comendo só alimentos que não são tão nutritivos, mas é bom termos esse conhecimento para perceber o quê? Que não vai ser o pão que eu como de manhã que me vai engordar. Ou que não vai ser, não é, os hidratos à noite que me vão engordar. Porquê? Porque se eu comer pão dentro do déficit calórico, eu vou conseguir perder peso na mesma. E então, novamente, ou seja, é repetitivo, mas é porque é importante, não é? Ou seja, o conhecimento, a informação e desconstruir um bocado estas crenças que existem à volta da dieta é fundamental para percebermos que comer pouco não é a solução. Não é? E que se calhar é isto que acabam por repetir muitas vezes e que não funciona a longo prazo. E que assim que desbloqueiam ali aquele conhecimento, aquele novo nível, conseguem perceber que, ok, eu consigo fazer isto de uma forma que eu viva o meu dia, ok, com energia, saciada, e ainda assim consiga perder o peso. É. Isto acaba por ser, é usar a ciência Aham. a nosso favor. Tomando de facto mesmo facilitando, não é? Portanto, como tu estavas a dizer, ainda ao início, que era, por exemplo, o número de refeições que nós fazemos, não é? E depois também cada pessoa se conhecer ao ponto de quais é que são os períodos do dia onde tem mais fome e menos fome. Ok, então se calhar se eu tenho mais fome durante a noite, então se calhar eu posso juntar ali mais uma refeição. Ok? E se calhar se eu durante o período de manhã se calhar não tenho ali tanta fome, então se calhar posso juntar ali mais uma. E consigo, e mesmo assim estando a perder peso. Criando exatamente o tal déficit calórico. Como? Com conhecimento e sabendo reajustar. Ou por exemplo, se eu tenho mais fome exatamente nesse dia, então se calhar eu convém não comer este tipo de refeição, mas se calhar comer uma refeição que tenha muito mais volume e que me vá saciar muito mais. E tornamos o déficit calórico muito mais fácil, não é? Portanto, em easy mode. Porquê? Porque utilizamos a ciência e a ciência dos alimentos e o conhecimento a nosso favor e não o contrário. Sem dúvida. Só porque fizeste essa questão há pouco e depois acabei por não responder, que foi sobre as estratégias, não é? Exato. Que tinhas falado para dar algumas estratégias para ajudar neste processo, não é? De déficit calórico, mas sentindo-nos saciado, ou seja, evitando o comer pouco, não é? E então eu vou já começar com uma, que é aquela que as nossas meninas estão sempre a ouvir, que é aumentar a proteína.
ok? Aumentar a quantidade de proteína que têm nas refeições. Porque a proteína dá bastante saciedade, ok? E é noutras razões também, como uma delas que é, se eu tiver proteína nas minhas refeições, eu vou gastar mais a digerir aquela refeição. Então eu gasto mais energia. Potencio um bocadinho o déficit calórico, não é? Para não falar que se eu conseguir chegar à minha meta de proteína do dia, eu mais facilmente consigo construir músculo. Se eu mais facilmente consigo construir músculo, o meu metabolismo basal vai ser superior. O metabolismo basal é aquelas calorias que nós gastamos em repouso. Ou seja, é tudo a funcionar. Ele põe a roda a funcionar, não é? Então, ter mais proteína nas refeições é fundamental. Fundamental. A maioria das pessoas comem muito pouca proteína. Começam o pequeno almoço com, sei lá, 5 gramas de proteína, quando na verdade deviam andar a rondar ali as 25, 30, não é? E faz muita diferença. E faz diferença não só na manhã, mas faz diferença à noite, não é? Porque o eu chegar à noite com muita fome, nem sempre o problema é só na noite, também é no pequeno almoço que foi só com fruta Ok. e, sei lá, e uns frutos secos, né? Portanto, proteína é muito importante. Acho que é uma boa estratégia para aumentar a saciedade sem terem que comer menos e menos e menos. Isso tu estavas a falar, isso é bastante comum, que é o pequeno almoço, não é? E nós vemos isso em muitas alunas que chegam até nós, e, por exemplo, que tomam o pequeno almoço no café, por exemplo. E é um galão e é um pão com um pão de sementes com um bocado de queijo. E depois acham que essa fatia de queijo, e a proteína? Então a proteína está no queijo. Mas vamos a ver, e estamos a falar que é um queijo, por norma, não é sequer um queijo light, portanto é um queijo normal. Sendo isso, significa que tem também um elevado teor de gordura e de proteína é capaz de ter bem 5 gramas. Se calhar nem isso. Está menos, provavelmente. Porque as melhores fatias de queijos que têm tipo 5 gramas de proteína e Claro. E esse praticamente não tem, não é? E, portanto, e logo aí a pessoa já começa só o dia só com 5 gramas de proteína. Depois, se calhar, ao almoço, se calhar come um bocado de um bife, etc. Já são 20. E depois ao lanche também, e de aspas, a mesma às coisa. vezes é só uma fruta ao lanche. É uma fruta ou um snack daquelas de bolachas tipo digestivas ou assim. Novamente, para aí 3 gramas de proteína, depois chegam ao final do dia bem com 50 gramas de proteína, que é tipo metade daquilo que supostamente deviam estar a ingerir. E Desculpa, Filipe, e uma coisa fundamental que tu estavas a dizer há pouco, Beatriz, é isto, ou seja, as pessoas vão sempre em déficit ao longo do dia. E muitas delas dizem-nos, eu de manhã não tenho muita fome, não como. Consigo aguentar até o almoço. Exato, e depois à noite é o cabo dos trabalhos, né? Porque elas comem este mundo e o outro e não conseguem perceber que a noite é o reflexo daquilo que elas não fizeram o dia todo. Porque querem levar o dia na reserva. Ou seja, lá está, querem fazer o carro andar na reserva durante o dia. Depois chega à noite e a reserva acaba. E depois elas aí, né? E portanto, isso é super, super importante. é isso. Depois é sempre esta ideia de que, ok, então, mas olha, eu não tenho fome, vou aproveitar e não comer. Vou aguentar mais Vou aproveitar e já que não estou e tal, e aguento, sacrifico aqui se calhar o meu almoço e dá doer. Mas depois é tal situação, chegam a casa, o nível de stress começa a baixar e enquanto estão a fazer o jantar, pá, isto um bocadinho daquilo, um bocadinho daquilo, tá? E depois novamente, estas coisinhas pequeninas são coisas que não vêm na cabeça da pessoa, a pessoa não pensa e leva-nos àquele ponto de que é porque são pequenininhas, não é? É quase como se não contasse. E de repente já estão ali quase 900 calorias assim, à vontade de ser só em coisinhas pequenininhas, mais um bocadinho aqui, um bocadinho de pão, um presunto e tal. Uhum. E isto nem sequer pensa, que nem sequer conta, porque no dia seguinte, se nós vamos perguntar à pessoa, então mas diz-me lá tudo o que é que comeste. A pessoa vai-me dizer, olha, o pequeno almoço não tomei. O almoço foi uma salada, e depois é o jantar. É que esses snackzinhos e tudo isso. Não, porque é só Completamente. um bocadinho, e coisa é só um bocadinho, não interessa, não tem impacto. É isso. Pois é isso, é aquela ideia inicial que estávamos a falar, que o volume não é sinónimo de poucas calorias. E nós sabemos que coisas pequenininhas conseguem ter um volume calórico grande. Por exemplo, os frutos secos são uma ótima fonte de gordura. E são. No entanto, é aquela coisa que nós, se calhar, num pacote de 100 gramas, que é uma coisa que nós facilmente comemos rápido, temos 600 calorias ali, por exemplo. É uma coisa que ou seja, não é, né? Não é a mesma coisa que vermos 600 calorias de
fruta, legumes, aquele menu. Exatamente, tipo, é gigante, tipo, em termos de frutas e assim, ou mesmo de um prato com, por exemplo, carne, peixe. Sem dúvida. E então faz muita diferença, é isso. O ser pouquinho, o volume. Pô, há pouco tu estavas aqui a falar e, portanto, eu tinha aqui organizado também nós fazermos aqui um top 5 de estratégias para que a gente consiga, para que as nossas unidas que estejam a ouvir consigam sentir aqui esta saciedade sem estar necessariamente a comer menos. A primeira que tu deste é bastante boa, portanto, daqui da questão da proteína. Queres acrescentar aqui mais alguma? Sim, quero. Fibra, que também é um outro aliado muito Já importante. agora, pronto, para perguntar, porque ouve-se também agora falar muito em fibra, que impacto é que a fibra tem? Porquê que é importante a fibra? Traz muita saciedade, muita, porque atrasa a digestão, ok? O esvaziamento gástrico, pronto. E se é mais lento, eu demoro mais tempo a voltar a ter fome. E também é muito importante para regular o nosso trânsito intestinal. Mas, e isto é importante, que eu digo sempre, a fibra tem que ir de mãos dadas com a água. Só para agora não pensarem de género, o meu trânsito está desregulado, então deixa-me meter fibra, 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 fibra. Vai ser o oposto, vai ficar cada vez mais, imagina, mais presas se for o caso. Portanto, ele regula bastante o trânsito intestinal, mas tem que ser com a ajuda da água, não é? Porque senão vai criar só uma massa densa que não desce. Então, a água também é muito importante. Mas acaba por ter estes dois fatores muito importantes, ok? Também ajuda, por exemplo, ou seja, se atrasa a digestão, por consequência, vai ajudar, por exemplo, a ter um controle glicémico melhor. Ou seja, se nós tivermos só a comer fruta, eu vou ter um pico de açúcar no sangue, mas se eu introduzir fruta e ainda mais alguma fonte de fibra, não é? Algum cereal que tenha fibra, ou até mesmo legumes, por exemplo, a absorção do açúcar, em vez de ser um pico assim, vai ser algo assim mais lento. Portanto, também tem outros benefícios. Mas pronto, tendo em conta aquilo que estávamos a falar no início, que é a parte da saciedade, Desculpa, e porquê que o pico de glicemia é importante? Só para as pessoas também entenderem. o pico de glicemia, porque também depois tem a ver com o controle, não é? Ou seja, nós ouvimos falar muito da diabetes, não é? Que é algo que nós queremos fugir, no sentido de nós não queremos que isso aconteça. E acontece muito quando a nossa glicemia está descontrolada, quando nós temos muitos picos, quando temos uma quantidade, lá está, muito grande de açúcar, mas também a digestão é sempre assim. Então, o que nós queremos ao longo do dia é que o pico vá sendo estável, a minha energia vá sendo estável, não é? Porque depois é isto, ou seja, a glicemia é o quê? É açúcar. Se é açúcar, é energia. E eu não quero estar constantemente a ter altos e baixos de energia, eu quero ter uma energia constante ao longo do dia. E portanto, e por todas essas razões é importante que não aconteçam tantos estes picos, ok? Pronto, e a fibra acaba por ajudar nisso. A fibra, a proteína, a gordura também. Claro que temos que optar por boas fontes de gordura, mas que acaba por ser mais uma estratégia também, não é? Ou seja, garantir que as nossas refeições que têm gordura têm boas fontes de gordura, porque também ajuda a trazer mais saciedade. Provavelmente sentem, né? Quando comem aquelas refeições com muita gordura, sentem-se muito mais. Não quer dizer enfartadas, mas enfartadas, cheias, não é? Claro, porque isso sentem-se enfartadas porque é uma quantidade muito elevada. Mas se for na quantidade certa, vai ter o efeito correto, que é também trazer alguma saciedade. Portanto, esses três, proteína, fibra e gordura, são muito bons para trazer mais saciedade. E foi, se me permitires, um último, que é o não saltar refeições, ok? Porque lá está, vem muito na ideia de se eu quero perder peso tenho que comer pouco, e então salto o máximo de refeições possível, faço o máximo de jejuns possível, tento-me aguentar ao máximo até comer, só que depois acabo por se calhar comer uma quantidade superior e que se manifesta numa quantidade de calorias superior ao déficit calórico. Portanto, não saltar refeições. É a melhor estratégia que existe para conseguirmos moderar as quantidades nas nossas refeições, para conseguirmos fazer escolhas mais controladas, mais conscientes, porque não tenho aquela fome toda a falar aqui comigo, impulsiva. Exatamente, Vamos exatamente. dizer, não sei, esta não és tu. Porque não tens fome, não é? Não é? E portanto, ir fazendo refeições ao longo do dia, e isto varia de pessoa para pessoa, não? Ou seja, não, há pessoas que precisam de 7, há pessoas que precisam de 4, há pessoas, portanto, isto varia, não é? E portanto, acaba por ser uma estratégia também importante, sim. Boa. Ana, queres acrescentar aqui só alguma? Sim, Filipe, ou seja, comer devagar.
não comer de pé, não comer a correr. Outra coisa importante é comer com atenção. A maior parte das vezes as pessoas comem no espaço em que estão a trabalhar ou no meio de uma tarefa, por isso é fundamental parar, fazer uma pausa, deslocar-se para outro sítio e naquele momento estar a desfrutar com atenção e comer devagar. Isso é fundamental. Sem dúvida. Porque é isso, demora algum tempo ao cérebro de perceber, olha, já estou saciada. E então temos que dar esse tempo E hoje em dia vivemos todos também com ou aos a ecrãs. televisão, a ecrãs ou assim, e estamos completamente distraídos e quando damos por nós já estamos a comer para além disso e não comer de forma consciente e também depois não nos lembramos daquilo que estamos a comer. Sim, e agora se me permites, lembrei-me porque isto é uma coisa que eu também sinto bastante, ou seja, em todas as minhas refeições eu tenho que ter alguma coisa de mastigar. E quando nós comemos neste piloto automático, muitas vezes, ou seja, nós já comemos aquela quantidade ajustada, mas como eu não estava a comer com atenção, eu tenho esta percepção de que ainda não comi. Ou seja, é como se fisicamente eu já estou saciada, mas psicologicamente eu ainda estou com fome, porque é aquela sensação de não comer. Se eu parar, fizer esta pausa e estiver consciente de que estou a comer e saborear aquilo, isto vai ajudar. Sem dúvida. Então, de conclusão, chegámos então a este ponto onde de facto já entendeste que comer menos não significa que vais automaticamente perder peso. Comer menos não significa que estás em déficit calórico, mas que é importante tu teres estas bases, este conhecimento para consigas fazer escolhas mais inteligentes. E também, como a Ana referiu e bem, comermos também de forma mais consciente para que nós consigamos ter esta abordagem mais clean e saber exatamente o que é que nós fizemos, o que é que nós andamos aqui a fazer. Muito obrigado por estares desse lado, espero que tenhas gostado deste episódio. Nós não fazemos qualquer tipo de anúncios, portanto, se gostaste, a única coisa que eu te peço é ajuda-nos a chegar a mais mulheres e, portanto, partilha este episódio. Muito obrigado por estares desse lado, até ao próximo episódio.